E nessa noite também queria convidar o ministrante dessa noite, o Vitor. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Você pode estender suas mãos para poder abençoar, orar a vida dele, para que Deus continue fazendo aquilo que ele já começou a fazer? Amém? Pai, nessa noite nós abençoamos, Deus, a vida do Vitor. Nós abençoamos, Deus, para que ele possa vir ser voz profética, Deus, para que ele venha ministrar aquilo que o Senhor já ministrou, Deus, sobre o coração, sobre a mente, sobre as emoções dele. Pai, nós sabemos que quando o Senhor, Deus, traz as ministrações, primeiro o Senhor faz, Pai, a pessoa viver. Pai, tudo aquilo que ele viveu, Pai, tudo aquilo que o Senhor trouxe, Deus, ao intelecto, ao entendimento dele. Pai, que nessa noite seja manifestado aqui. Seja manifestado, Deus, através da vida dele, em nome de Jesus. Abençoe ele com favor, graça e entendimento. Pai, que quando ele ministra aqui, Deus cuida da casa, cuida dos dele. Pai, cuida dos recursos dele. Pai, faça infinitamente mais aquilo que ele precisa. Deus, que ele possa sair daqui extraordinário e maravilhado, Pai, tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Pai, que ele possa entender que hoje é um dia pontual com o Senhor, Deus, vai tirar tantas coisas, Deus, que estava guardada. Deus, o Senhor escolheu hoje. Então, por isso eu oro, Deus, dele uma experiência extraordinária, que ele ainda não viveu, que ele ainda não sentiu, e que ele ainda nem sabe, Deus, que pode viver, mas o Senhor sabe, Deus, que hoje é o dia. Usa ele com poder, graça e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Declare isso essa noite, meu irmão. Ele é digno de louvor, ele é digno de honra, ele é digno de glória. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Nessa noite nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai, para que o Senhor fale, meu Pai, aos nossos corações, não aquilo que queremos escutar, mas aquilo que o Senhor quer nos dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu quero te dar um motivo para você louvar nessa noite, pelo menos um motivo. Se você parar para pensar, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, existia um ser que morava em um lugar que não tinha dor, não tinha tristeza, não sofria nenhum tipo de angústia. E meu irmão, não tinha conta para pagar, não tinha briga em casamento, não tinha filhos nas drogas, não. E mesmo assim ele escolheu não adorar. E sabe o que me chama a atenção? Nos dias de hoje existe tudo isso. Tudo isso. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão vivendo uma tribulação no seu casamento. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão vivendo os piores dias da sua vida. E você está cantando este louvor. Este louvor. Eu vou falar mais alto para você escutar, que talvez a sua alma ainda não entendeu. Eu estou falando com mulheres aqui que estão lutando com filhos nas drogas. Eu estou falando com pais aqui que estão pensando em largar tudo. Eu estou falando com empresários aqui que talvez estão a ponto de falir. Mas existe um louvor que você escolheu cantar nessa noite. Santo, Você pode dizer isso essa noite? Santo, declare mais alto, meu irmão. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Só a igreja agora, só a igreja, para ver se eles entenderam. Isso, declare isso.
Aplauda ele nessa noite. Pode tomar o teu assento. Meu irmão, antes de entrar na mensagem, eu queria dizer para você que existe um homem na Bíblia que para começar o chamado dele teve que existir uma ponte. Ponte essa que talvez começou com João Batista. Ponte essa que está escrita em João, capítulo de número 1, versículo de número 36. Só para a gente entrar na mensagem, começar a entrar na mensagem. João, capítulo de número 1, versículo de número 36. Diz assim, ó. E vendo passar a Jesus, passar quem? Passar quem? Disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. E foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Aí André, olha o que André faz. E este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é... Aqui começa a ponte para a virada de vida de um homem. Meu irmão, esse mesmo João é o mesmo que vai nos relatar lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 2. Só estou decorrendo aqui para você entender. Mateus 11, versículo de número 2. Por que João afirma que era o Cristo? Eis aí o Cordeiro. E João, ouvindo no cárcere a falar dos feitos de Cristo, ouviu 2 de seus discípulos, enviou 2 de seus discípulos, e dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Olha só, João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meu irmão, talvez você chegou aqui nessa noite com dúvida. Será que Jesus está lá? Será que é Jesus mesmo que usa? Será que é Jesus mesmo que faz? Será que é Jesus mesmo que vai encontrar comigo? E a dúvida é, será que é o mestre mesmo que está lá? Olha para essa pessoa que está do teu lado. Não, olhe para ela. Está vendo essa pessoa? Ela é a resposta que é o mestre, porque ela não enxergava, agora ela enxerga. Ela não conseguia caminhar, agora ela consegue. Ela estava morta espiritualmente, e agora ela está mais do que viva. E por mais, hoje ela anuncia aquilo que ela aprendeu, que veio diretamente do mestre. Então, meu irmão, antes de ter essa dúvida, é só olhar para essa pessoa que está do teu lado. Jesus, será que o Senhor está aqui? Aí você olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, pai, o Senhor está. O Senhor está, porque não tinha jeito para estar aqui, mas só o Senhor que faz. Vamos entrar no texto? Vocês entenderam que João é quem faz toda a ponte para que André apresentasse o seu irmão Simão, vou chamar aqui de Pedro para não embolar os nomes, seu irmão Pedro para Jesus? Amém? Entenderam? Então vamos dar um título para essa mensagem nessa noite.
O título é Frustrado, mas disposto a servir. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 3. E é lindo quando a gente ouve esse versículo. E entrando num dos barcos que era de quem? Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Meu irmão, para pensar. O temperamento de Pedro, Simão, era um temperamento muito forte. Era um cara durão, sabe? Era um cara que, se você pisasse no calo dele, meu irmão, as coisas iam complicar. E essa foi a minha curiosidade. Você acha que Jesus simplesmente chegou e entrou no barco? Você acha que Jesus simplesmente falou: Pedro, estou subindo? Meu irmão, teve toda uma ponte. Teve toda uma ponte para Jesus encontrar pela segunda vez com Pedro. Alguém precisou anunciar Cristo para você, meu irmão. Você lembra como é que era o seu temperamento? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, assim como eu, que não vem de berço evangélico, que não suportava a palavra crente. Pensa comigo. Eu tenho um irmão ateu, uma mãe espírita e um pai católico. Qual que era a probabilidade? 0. Mas Jesus usou uma ponte para me achar. Assim como ele usou alguém também para te achar. Um dia, irmão, eu escutei da boca de alguém dizendo assim: você vai virar evangélico? Você tem certeza? E quem anda comigo sabe disso. Você só foi gerado porque o terreiro permitiu. Você só está vivo, você só nasceu porque o terreiro permitiu. Meu irmão, no início eu aceitei isso. Mas sabe qual foi a palavra de Deus no meu coração? Não importa onde você começou. O que importa é aonde você vai terminar. Então teve uma ponte, meu irmão. Teve toda uma ponte para Jesus achar meu coração. E o que me chama mais atenção nesse texto, e há alguns anos eu já tenho ele comigo, e prove a Deus nessa noite trazer essa mensagem, é que a Bíblia vai dizer que a multidão estava apertando Jesus. E há quem diz que Jesus não era famoso. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 37. Lucas 4, versículo de número 37. Olha a fama de Jesus aí, ó. E a sua o quê? Divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca ou daquela cidade. Meu irmão, só que a fama de Jesus era diferente da fama que nós queremos. A fama que nós buscamos é uma fama de like. A fama que nós buscamos é uma fama de muitos comentários. A fama que nós buscamos é uma fama de muitos compartilhamentos. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão buscando essa fama. Mas a fama de Jesus era diferente. Você acabou de ler comigo. O cego passava a enxergar. O coxo passava a andar. Aquele que estava morto tornava a vida novamente. Meu irmão, a fama de Jesus era tão grande que o texto começa dizendo: e a multidão apertava Jesus. Existem na Bíblia Sagrada no mínimo 3 tipos de multidão. A multidão que está com fome, a multidão que quer ouvir e a multidão, meu irmão, que só quer ver. Eu vou me atentar aqui primeiro, e talvez eu nem decorra nas outras por causa do tempo, mas eu vou decorrer aqui no homem que só queria ver. Lembra de Zaqueu? Um homem de pequena estatura,
ficou sabendo que o mestre ia passar. Talvez por causa do seu tamanho, ele falou assim, não, se eu ficar aqui não vai ter como eu ver, eles vão me apertar. Aí, meu irmão, o que me chama a atenção é que Zaqueu teve que subir aonde? Numa árvore para ver o mestre. Quando Jesus passa, Zaqueu observa. Lá vem o mestre. É ele. Meu irmão, Zaqueu só queria ver. Mas aquele que só queria ver agora recebe uma palavra. Que palavra? Zaqueu, estou te vendo aí em cima, Zaqueu. Eu, Senhor, é Zaqueu. Você mesmo. Me convém repousar hoje na sua casa. Então desce depressa daí. Meu irmão, talvez você foi como eu. Eu só queria ver Jesus. Eu não queria mais nada além de vê-lo. Não queria pregar. Não queria fazer parte de louvor e nem nenhum outro tipo de departamento. Mas prove a Deus te achar, não por aquilo que você queria fazer, mas por aquilo que Ele tem a fazer através de você. Zaqueu, não, Senhor. O Senhor tem certeza que o Senhor vai na minha casa? É, Zaqueu. Não, mas eu só quero te ver. Irmão, só estou conjecturando aqui, tá? Amém? Mas o Senhor tem certeza? É, Zaqueu, é na sua casa. Talvez você falando com pessoas aqui, meu irmão, que você só queria ver. Mas quando você assustou, o mestre entrou dentro da sua casa. Aí está salvando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa. Você lembra no início que eu disse para você que eu tinha toda a probabilidade de não estar aqui hoje? Hoje a minha mãe faz questão de ter uma célula dentro da casa dela. E hoje nós temos uma célula que é liderada pelo nosso irmão Bruno, meu líder, dentro da casa da minha mãe. Meu irmão, aquilo que era impossível foi possível para Deus. Agora preste atenção. Minha mãe arrumou a garagem toda da casa para a célula. Toda. Era um telhado. Aí minha mãe falou, você quer fazer a célula? Então vamos bater a laje. Eu disse, mãe, não estou entendendo, não é só uma célula embaixo. Não, vou fazer um banheiro lá também. E está em obra o banheiro. Meu irmão, eu só queria ver Jesus. E eu tenho certeza que você também. Agora ele entrou lá e, se não tiver célula. Se não tiver. Ela não pode frequentar, porque é uma célula de homens. Ainda estou lutando para ela ir numa célula de mulher. Mas eu descobri que por trás das portas, ou da porta, adivinha quem senta lá? Meu irmão, Jesus não faz acepção de ninguém. Seja rico, seja pobre, independente da religião, Ele não faz acepção. Só não tem como ficar da mesma forma depois que você vem para Ele. Isso é um outro assunto, eu nem vou entrar nele aqui. Mas Jesus usa várias formas para encontrar os seus. A Bíblia vai dizer então sobre essa fama de Jesus. E entre essas multidões, Zaqueu faz parte dela. Aí Jesus vai ver 2 barcos. Quantos barcos? Cutuca o irmão do seu lado assim, 2 barcos. Fala mais forte, 2 barcos. E os pescadores, irmãos, essa história você já sabe, estava lá, lavando as redes. Os caras estavam a fim de ir embora. Mas Jesus precisava pregar para uma multidão. Aí a Bíblia vai dizer que, vendo Jesus 2 barcos, desceu, foi até os barcos e subiu num dos barcos. Foi aqui que foi o ponto de tudo. Eu falei assim, como é que Pedro permitiu, se o temperamento dele era forte? Como assim? Licença. Ô Pedro, eu sei que sua noite foi frustrada, tá? Eu sei que você não conseguiu o que você queria. Estou entrando. Não, irmão. A ponte já tinha sido feita.
Jesus não entrou naquele barco à toa. Sabe o que Pedro entendia? Porque Pedro, logo após de André apresentá-lo para Jesus, Jesus vai falar com Pedro: Pedro, não se chamarás mais Simão, se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Então Pedro já entendia quem que era Jesus. E talvez o cinto aperte aí, meu irmão. Pedro, mesmo sem andar com Jesus, ele entendia que tudo que ele tinha era do Mestre. Eu vou repetir para você. Sabe por que Jesus entrou no barco? Porque mesmo sem andar com Jesus, Pedro entendia que tudo que ele tinha era do Mestre. Aí Pedro vai dizer assim, e aqui com as minhas palavras: pode entrar, Mestre. Fique à vontade. Talvez Pedro fez até assim, ó. Me ajuda aqui, pastor. Vem, Jesus. Fique à vontade. É para a multidão? Fique à vontade. Meu irmão, Jesus não entrou naquele barco à toa. Jesus entrou naquele barco porque ele precisava falar com a multidão. E quem tinha um recurso na hora era um homem chamado Pedro. Era o único recurso que Jesus tinha, talvez porque não me apresenta aqui outro dentro da Bíblia, mas para aquele momento, era o barco. Tinha dois, mas Jesus escolheu o barco de Pedro, talvez por causa desse início de intimidade. E talvez o hino que Pedro cantou foi: tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu. Vocês sabem? Agora você entendeu que não precisa de andar com Jesus para entender que tudo que você tem é dele. Talvez você esteja dizendo: mas eu não faço parte de igreja, eu não faço parte de célula. Meu irmão, tudo que você tem é de Deus. E talvez está aí na sua mente: mas não é Jesus que pagava a prestação do barco, não, meu irmão. E quem dava a condição para Pedro? Quem que dá condição para você pagar? E se você não tiver esse ar aí que você respira? Porque em Gênesis vai dizer que aquilo que estava dentro dele, ele passa para dentro de quem? De mim e de você. Então tudo que temos é dele. Crava isso na sua mente. Tudo que você tem é dele. Aí a Bíblia vai dizer, olha só, que Pedro teve essa noite frustrante, ou frustrada. Só que mesmo assim Pedro decidiu servir. E a Bíblia me levou também, a palavra do Senhor me levou em outra história. Lembra de Neemias? E eu até falei isso sexta-feira passada com os consolidadores. Vocês lembram de Neemias? Era o copeiro do rei. E Neemias esperava uma notícia. Só que a notícia que chegou não era muito boa. A notícia que chegou de um de seus irmãos era: o que sobrou ainda está cativo e passando fome. Mas o cara servia na casa do rei. E meu irmão, eu vim nessa noite aqui falar com pessoas que já se frustraram. E quem aqui nunca se frustrou? Eu vim falar aqui nessa noite para pessoas que estão desanimadas. E quem aqui nunca desanimou? Eu vim aqui nessa noite falar para pessoas que estão cansadas. E quem aqui não está cansado, meu irmão? E a notícia que Neemias recebe é uma notícia triste. Agora pergunta se a notícia triste fez com que Neemias ficasse em casa. Neemias era o copeiro e Neemias precisava servir o vinho para o rei. E sabe o que me chama a atenção? O vinho na Bíblia representa, somente no Antigo Testamento, alegria.
Agora, como que uma pessoa triste vai oferecer alegria para alguém? Porque nós vivemos em cima disso, né? Eu só dou aquilo que eu tenho. Vou até meio que concordar, mais ou menos. Você vai entender isso aqui agora. O copeiro, ele tinha por obrigação provado aquilo que o rei ia tomar. O homem estava triste, mas já tinha provado a alegria. Você ainda não entendeu. Não importa o momento, meu irmão. A alegria você já provou. Você está triste agora, mas da alegria você já provou. Talvez você esteja vivendo noites de frustrações, mas a alegria você já provou. Neemias não foi embora para casa. Não, Neemias serviu o rei, porque ele entendia que o propósito de servir era maior do que a desculpa de ficar em casa. E a Bíblia vai dizer que nesse mesmo barco, Jesus agora, ele pede para que Pedro se afastasse. E agora eu vou entrar num assunto aqui um pouco delicado. É um tal de pedir. Sabe, Josi? É quando não tem alguém querendo fazer o que tem que ser feito. Você pode? Sabe, consolidação? É quando alguém vai faltar, aí os líderes têm que falar assim: você pode? Sabe, intercessão? Quando alguém, talvez por uma enfermidade, não consegue vir no culto e está escalado, aí o líder tem que te ligar e perguntar: você pode? Jesus pediu, meu irmão, para Pedro se afastar do barco. Mas sabe por causa de quê? Porque Jesus conheceu o temperamento dele. Talvez a liderança está te pedindo porque o seu temperamento ainda não mudou. Porque se você entender o que é servir, se eu entender o que é servir, meu irmão, não tem dia, não tem hora, não tem escolha. Servir é servir. E eu não vim aqui nessa noite, e eu até peço licença aos meus pastores, para arrancar um glória de você não, meu irmão. Porque a melhor palavra é aquela que confronta. A melhor palavra é aquela que, além de confrontar, ela cura também. Então, vamos largar esse negócio de pedir? Será que pode? Você pode estar lá? Não, meu irmão. Aqui, ó, no dia que você entender o que é servir, no dia que eu entender, não precisa nem pedir. É só põe eu lá e está tudo certo. Meu irmão, Jesus então pede, porque conheceu o temperamento de Pedro. E ao conhecer o temperamento de Pedro, Jesus pede para se afastar um pouco da margem, porque ele tinha que pregar para a multidão. E ao pregar para a multidão, Jesus agora não vai pedir mais. Porque Pedro viu Jesus ministrar. E Jesus vai dizer assim, se afasta mais um pouco, vamos para o fundo. Meu irmão, no dia que Jesus me achar e te achar, não vai ter que pedir. É para ir mais fundo. Pedro, chega de pedir agora. Agora é hora de ir mais fundo. Jesus, mas eu estou cansado. É hora de ir mais fundo. Jesus não perguntou se por que Pedro estava lavando as redes. Não. Jesus só falou assim: Pedro, é hora de ir mais fundo. E talvez Deus já esteja falando com você aqui nessa noite. Porque não tem ninguém passando a mão na sua cabeça. Ninguém passa a mão na minha cabeça. Jesus está dizendo: é hora de ir mais fundo. Talvez não tenha ninguém aí pondo a sua cabeça nos ombros, fazendo carinho. Dó, tadinho. É porque Jesus está dizendo: é hora de ir mais fundo. Jesus agora ele não vai pedir para Pedro ir para o fundo. Ele não fala assim: Pedro, por favor, porque Jesus era educado, né? Pedro, por favor, vai para o fundo. Não, Pedro, é hora de ir para o fundo. Porque o milagre que Pedro precisava estava na onde, meu irmão? No fundo. E você achando que Jesus vai te dar milagre no raso. E eu achando que Jesus vai me dar milagre no raso. O problema é que nós confundimos alguns tipos de multidão. Nós queremos ser a multidão que está na areia, mas não a multidão que vai entrar na mar adentro, meu irmão. Só vê milagre quem entra para dentro. Só vê milagre quem está disposto a obedecer à voz do mestre. Só vê milagre quem está disposto a servir, meu irmão. Meu irmão, Jesus não é a base de troca, não. Jesus
precisa fazer tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Aleluia. Aí Jesus falou com ele, ó, vai para alto mar. Tá disposto, irmão? Você está disposto a ir para alto mar? Tá vendo? Você está disposto a ir para alto mar? Quando chegou lá, Jesus fala assim com Pedro, Pedro, agora... Jesus nem ministrou para Pedro, olha para você ver. Só me obedece. Lança a rede. Aí Pedro ensaiou em dizer, mas mestre, mestre, nós pescamos a noite toda e não tivemos nenhum resultado. Ele até ensaiou. E talvez você está aqui nessa noite assim, meu irmão. Jesus, você está exigindo tanto, mas você não sabe, ou você acha que Ele não sabe, como foi o seu dia. Talvez eu não sei, né, como foi o seu dia, mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão. Jesus não quer saber o que você está passando. Eu vou repetir para você. Ele quer saber se você está disposto a ouvir a voz dele. Pedro, eu não te perguntei, Pedro, o que você passou nessa noite. Vai lançar a rede ou não vai? Vai lançar as redes ou não vai? O resultado, meu irmão, e já chegando no final, você já conhece. Qual o resultado? Uma pesca milagrosa. Ao ponto de abençoar quem estava perto. Agora repare, alguém foi ponte para Pedro, e Pedro agora é ponte para abençoar a vida de alguém. Você não está aí em vão, meu irmão. Não é em vão que você está nessa cadeira. Alguém apresentou Jesus para você. Alguém apresentou Jesus para mim. E meu irmão, nós temos que ser ponte hoje. Que tipo de ponte? A ponte que anuncia. Talvez até aquilo que João Batista anunciava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para finalizar, não está escrito que Pedro pediu para Jesus peixe. Não está escrito. Mestre, se eu for com o Senhor, o Senhor vai me dar peixe? Se eu for mais fundo, o Senhor vai me dar peixe? Se eu for mais fundo, o Senhor vai pagar o meu salário? Se eu for mais fundo, as contas lá em casa vão ficar em dia? Se eu for mais fundo, Jesus, o carro vai parar de dar problema? Se eu for mais fundo, Jesus, eu vou quitar minha casa? Se eu for mais fundo, Jesus, meu salário vai aumentar? Se eu for mais fundo, Jesus, a minha família vai mudar? Se eu for mais fundo, Jesus, eu vou obter mais conhecimento, Senhor? Não. Pedro não perguntou e nem pediu para Jesus peixe. Só que a pesca foi milagrosa. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando eu faço a vontade do Pai, quando você faz a vontade do Pai, quando nós fazemos a vontade do Pai, Ele conhece as nossas necessidades. A pesca foi milagrosa. E nessa noite eu vim aqui para te perguntar: vai continuar lavando as redes? Ou vai entrar no barco com Jesus? Se coloca sobre os seus pés. Meu irmão, eu sei que alguém te frustrou. Eu sei que alguma situação te frustrou. Mas você vai deixar de fazer por causa disso? Você vai deixar de pregar por causa disso? Você vai deixar de servir por causa disso? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que se afastaram da igreja por causa de frustração humana. Meu irmão, tenta achar algum erro em Cristo. Tenta achar algum erro em Jesus. Talvez você se frustrou com seu líder de louvor ou de qualquer outro departamento, mas tenta achar erro em Jesus, meu irmão. Porque nós não estamos aqui por causa de homens, não. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Porque é Ele que nos deu a vida. É Ele que te mantém de pé. É Ele que te mantém vivo. É Ele que te faz levantar todas as manhãs e correr atrás do pão de cada dia, meu irmão.
Eu vim aqui, meu irmão, só para te despertar. Então sacode essa pessoa que está do teu lado, pega no ombro dela, pega no ombro dele. Ah, eu quero repetir algo que eu tenho visto. Sacode ele aí, sacode não, meu irmão, sacode. Sacode e fala assim: Deus te trouxe aqui para isso. Só para te dizer, não é hora de parar. Não é hora de parar. Meu irmão, não é hora de desistir. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora de abandonar Jesus. Meu irmão, não é hora de lavar as redes, não. É hora de entrar no barco. Eu quero orar aqui nessa noite por pessoas que foram frustradas. Primeiro, por pessoas que foram frustradas por homens. Tem alguém aqui nessa noite? Meu irmão, você só vai entrar no barco se você perder essa vergonha. Tem alguém aqui nessa noite que foi frustrado pelas mãos de homens? Pode vir aqui na frente, alguém vai orar por você. Nós já temos um corajoso aqui, glória a Deus por isso. Decidiu entrar no barco. Meu irmão, o barco é grande. Alguém mais? Já vem mais um, vem mais outro. Eu quero orar por pessoas que foram frustradas, meu irmão. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão exercendo uma atividade aqui nesta noite, mas está frustrado. Ninguém conhece o seu coração a não ser Cristo. Vem aqui também nessa noite, meu irmão, não é vergonha. É questão de alinhamento com os céus. Aleluia. Tem mais uma aqui. Meu irmão, Deus está mandando eu insistir. Talvez o que te frustrou, meu irmão, foi quando fala de dízimo, quando fala de oferta. E isso te afastou das igrejas, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, o dono do ouro e da prata está aqui. E erro nele você não vai achar. Então toma o primeiro passo aí nessa noite. Toma uma iniciativa aí, meu irmão, minha irmã. Se seu dia foi tudo bem, glória a Deus por isso. Mas Deus está mandando eu insistir. Meu irmão, quebra esse coração gelado. Esse coração de um Simão que ainda não se chamava Pedro, que era durão demais. Achava que nada ia fazê-lo chorar. Achava que situações da vida não ia frustrar ele. Achava que situações não ia fazer com que ele lavasse as redes. Meu irmão, toma coragem nessa noite. Amolece esse coração em nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos nessa noite, meu Pai. Porque nós cremos, meu Pai, que o homem pode frustrar, mas o Senhor não frustra. Nós sabemos, Deus, que nós também podemos frustrar, mas o Senhor não frustra, Pai. Nós sabemos, Deus, que lideranças são capazes de frustrar, meu Deus, mas o Senhor não frustra. E essa é a mensagem para você. Quem mandou você parar e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, e quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Coletou das suas lágrimas e mandou a te falar. E pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar, e volte para o mar.
vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Não é hora de parar, meu irmão. Você vai declarar isso. Não é hora de parar. No fundo da sua alma, meu irmão. Declare isso nessa noite. Vai. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir.